Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente, que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estavam fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandá-lo chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Sol, pela Rádio Espinharas de Patos e pelas páginas da paróquia Nossa Senhora da Guia. Neste final de semana celebramos de forma restrita as pessoas que ajudam nesta missa, aos agentes da comunicação, da liturgia. Nós agradecemos a todos que possibilitam chegar a todas as casas, todas as famílias, obedientes ao decreto do Estado da Paraíba, consciente da nossa corresponsabilidade, embora saibamos que não é o que desejamos, mas vamos obedecer para ajudar no caminho da amenização, da superação deste momento tão difícil, tão crucial que a humanidade vive. Sentido ainda pelas perdas recentes na nossa cidade, claro que todas as pessoas são importantes, mas nós temos essa sensação de maior criticidade quando pessoas que têm um papel importante no tecido social são acometidas e até morrem pela Covid-19, sofremos um impacto maior ainda. Nesses dias perdemos pessoas que exerciam serviços fundamentais, eu diria importantíssimos em nossa sociedade. E aqui
representando todas as vítimas da Covid-19 nos últimos dias, eu quero mencionar o óbito de Fábio Diniz, jornalista, e também segundo o secretário municipal de saúde, para dizer que nós sentimos, para também tomarmos consciência da gravidade desta situação. Por isso, acolhemos esta decisão, esse decreto, renovando em nós o compromisso em favor da vida. Quero trazer hoje, à luz da palavra de Deus, uma reflexão que nos ajude a afirmar a nossa opção e a nossa decisão em favor de Deus e das coisas de Deus em nossa vida. Os textos bíblicos de hoje nos relatam a entrada do pecado na vida da humanidade, a ação de Deus, e temos também a ação do inimigo, do diabo, que não deixa de trabalhar. E em meio a essas ações, nós temos a ação da humanidade. A ação da humanidade que pode ser de obediência ou de desobediência, de afastamento ou de aproximação, de acolhida ou de rejeição ao projeto de Deus. No livro do Gênesis, o diabo contestou, de certa forma protestou, contra a ação de Deus, que criou a humanidade para ser feliz. Quando Deus perguntou: quem fez isso com vocês? A resposta foi a serpente, imagem do inimigo, imagem do diabo, que tem como função principal fazer confusão. Todas as confusões do mundo, todas as ações dissidentes no mundo, todas as discórdias do mundo, todas as violências do mundo, todas as injustiças do mundo, são frutos da ação do diabo. O confusioneiro, aquele que confunde a consciência humana, tirando o homem e a mulher do seu bom senso e da sua vocação primordial, que é a santidade, a felicidade, as bem-aventuranças. O inimigo tem como função tirar do caminho, afastar da meta, desviar. Por isso a palavra diabo, o que dispersa, o que espalha, confunde, tira do foco o ser humano criado por Deus para ser feliz. O remédio para toda essa realidade promovida pelo diabo é a adesão à palavra de Deus, para retomarmos a nossa pertença à família de Deus. E Jesus diz hoje que quem escuta a palavra e a obedece, este é seu pai, sua mãe, seus irmãos. Nós somos a família de Deus, a família de Jesus, e o somos de fato quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós não pecamos contra o Espírito Santo. O diabo nos faz revoltar contra o Espírito Santo, contra a vontade de Deus. A vontade do inimigo é que a gente desobedeça, e ele nos faz desobedecer
oferecendo, prometendo coisas que muitas vezes confundem a nossa mente e a nossa cabeça, e a gente pode entrar pelo caminho das ofertas diabólicas, das propostas indecentes, das atividades inadequadas ao discípulo, à discípula de Jesus. Pecar contra o Espírito Santo é negar a natureza de Deus. Jesus expulsou o demônio e disseram que ele estava fazendo em nome dos demônios. Ora, se Jesus expulsa os demônios, sendo o demônio, o diabo está dividido? Para dizer também que o diabo é o símbolo da divisão, o diabo é o símbolo da separação. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós nos refazemos na intimidade com Deus, com o seu Espírito, e por isso não pecamos. E voltamos o nosso olhar para as coisas do céu, como diz São Paulo, para as coisas que não passam. Olhamos para o céu como nosso endereço definitivo. Olhamos para as coisas de Deus porque foram criadas e colocadas à nossa disposição. As belezas da vida, os bons relacionamentos, a possibilidade de uma vida fraterna, solidária, tudo isso é fruto do Espírito Santo, que se opõe ao espírito do diabo, que destrói, que separa, que quer deixar a humanidade despida, sem a graça. Por isso, quando Deus procura o homem e a mulher no jardim do Éden, eles dizem: nós vimos que o Senhor estava chegando e nos escondemos porque ficamos com vergonha, estávamos nus. Isso significa, estávamos desprovidos da graça. O diabo nos tirou a graça, nos tirou a alegria, a vida de santidade, e nós ficamos desprotegidos, ficamos despidos. E quando estamos despidos, isto é, sem a graça de Deus, nós ficamos envergonhados. O que nos consola é que Deus não desiste de buscar o homem. Ó Adão, ó Eva, onde estais? Onde estais? Deus continua pastoreando a humanidade, indo ao seu encontro, perguntando sempre: onde estais? Para onde fostes? Para recordar que Ele criou um lugar de dignidade e de santidade para a humanidade, que não pode ser roubado, que não pode ser tirado. Mesmo com as investidas do inimigo, a humanidade continuará sendo objeto da atenção especial e do cuidado misericordioso de Deus. Ele não quer que nós nos percamos. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia, neste domingo, neste tempo de dificuldades, que nós permaneçamos como família de Jesus, que as dificuldades não nos tirem do prumo, do foco de Jesus, que nada, mesmo a angústia, a ansiedade, os vazios, as perdas em todos os níveis da vida, não sejam suficientemente fortes para nos tirar do caminho, da meta que o Senhor nos fez, que o Senhor nos deu. A coragem é fruto, eu diria, do Espírito Santo.
esta que no catecismo da igreja, à luz da palavra, nós chamamos de magnanimidade. Esta grandeza espiritual, essa força espiritual que nós devemos conservar em nossa vida. E quando o inimigo, quando o diabo investir contra nós, nós teremos a força e a coragem para dizer-lhe não. E para reafirmarmos o nosso compromisso, o nosso sim a Deus. Portanto, hoje devemos pedir a graça da superação da desobediência, do dizer não, da negação a Deus, aos valores de Deus em nossa vida, para que sejamos família de Jesus. Ser família de Jesus é mais do que a sanguinidade, o vínculo do sangue ou pelo sangue. Ser família de Jesus é algo que se faz, que se constitui a partir da intimidade com a palavra, a partir deste encontro de amizade perfeita e de fidelidade a Jesus. Meu Pai, minha mãe, meus irmãos, aqueles que ouvem e fazem obedecem a palavra de Deus. Que nos sintamos cada vez mais família de Jesus, obedientes à sua palavra, vencendo as investidas do inimigo, superando tudo aquilo que nos tira do caminho do céu, que nos tira da meta que o Senhor nos preparou, que é exatamente a vida eterna. Quero pedir nesta missa por todas as pessoas que estão tristes, que estão desoladas, inconsoladas ou desconsoladas, pelas pessoas que estão sentindo o vazio repentino da perda dos seus entes queridos, que não tem explicação, mesmo quando apelam para a fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, ainda humanamente resta grandes perguntas, grandes dúvidas, grandes questionamentos, mas a fé vai sanando estas arestas, estas dificuldades. Por isso eu rezo para que o Espírito Santo de Deus faça-se sempre hóspede da alma de todos aqueles e aquelas que estão sofrendo. Se a morte em circunstâncias naturais já nos deixa um grande vazio, quanto mais a morte nestas circunstâncias de pandemia, de imprevisibilidade, quantas dores, quantas lágrimas, quanto vazio. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de preencher a nossa alma, de preencher esse vazio que fica em nosso coração. Eu rezo por todos e por todas nesta Santa Missa e desejo que chegue de verdade a cada coração, a cada pessoa, a cada família, a brisa do conforto, da esperança renovada para cada um de nós. E peço que tudo isso vá nos ajudando a um compromisso efetivo em favor da vida, preocupando-nos uns com os outros. Muitas vezes estamos nos percebendo como pessoas distantes umas das outras. Quando a gente se olha que não se encontra mais, porque este tempo nos roubou ou nos tem roubado essa possibilidade. Mas nós queremos perseverar neste caminho para que a gente possa retomar um dia a nossa vida no reencontro,
na fraternidade. Essa fraternidade que hoje se expressa nestas atitudes de cuidado. Eu gostaria também de comunicar a toda a diocese, aos que escutam neste momento, a nossa diocese estará instalando o centro de treinamento de líderes online, uma plataforma que servirá para levar a formação de nossas comunidades e nossas lideranças. A partir do nosso centro online, nós chegaremos às comunidades, às paróquias. O projeto é que toda terça-feira à noite haja 1 hora de aula, de 7 da noite às 8 da noite, com um tema relacionado à ação evangelizadora da Igreja no Brasil, com os pilares da palavra, da missão, da caridade. Cada terça-feira, cada paróquia estará com uma sala de aula online, uma sala com 40 pessoas, por exemplo, lá no salão paroquial de Juru, de Tavares, de Princesa, de Itaperoá, todas as paróquias, para assistir uma aula online. E depois, de 8 às 9 da noite, se desconecta a internet e o padre ou o responsável na paróquia pela formação fará uma aula presencial com aqueles alunos que durante a primeira hora de aula foram alunos à distância ou online. E assim nós queremos implementar a formação das lideranças em nossa paróquia. Este tempo da pandemia nos exigiu essa criatividade, essa iniciativa, para que não deixemos de oferecer a formação às nossas lideranças. A igreja não pode parar a sua missão, tem que continuar. Então amanhã, ou melhor, terça-feira, dia 8 de junho, às 19 horas, a partir do Centro de Pastoral aqui de Patos, nós estaremos inaugurando esta plataforma. Todas as paróquias já estão com o seu endereço, já estão com os seus responsáveis, e a gente vai, se Deus quiser, fazer essa atividade na diocese. Peço as orações de todos e agradeço. Tem sido um investimento grande do ponto de vista financeiro para criar o espaço físico adequado para criar essa plataforma, mas com a graça de Deus vai produzir muitos frutos. Agradeço às paróquias, aos padres pelo apoio, pela organização, pela estrutura criada em suas paróquias, para que a gente possa assim realizar este projeto. Quero concluir esta fala de hoje pedindo que, à luz da palavra de Deus que meditamos, a gente possa enfrentar as dificuldades da vida sempre na certeza de que a vitória não será do mal, não será do inimigo, mas será de Deus, pela força do seu Espírito. E contamos com a intercessão de Nossa Senhora da Guia e de São José. Nestes próximos dias celebraremos a festa do Sagrado Coração de Jesus, fornalha ardente de amor pela humanidade. Que o coração de Jesus derrame a sua compaixão, a sua misericórdia
sobre a nossa humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.